Olá, canal Uivos inscritos. Me chamo Rodrigo. Antes de completar 18 anos, resolvi procurar trabalho no oeste da Bahia. Fui com um amigo de nome Washington. Ao chegar na cidade, não conhecíamos nada e ninguém. Ficamos acampados na rodoviária da cidade procurando emprego. Até que um dia eu consegui um trabalho em uma fazenda. O problema que era apenas para uma pessoa. Conversei com meu amigo e ele mandou eu ir, pois ele ia voltar para nossa cidade natal. Então fui trabalhar para esse senhor, que se chamava Senhor Adão. Joguei minhas bolsas em cima de uma F1000 preta e antes de pegarmos a estrada para a fazenda, o Senhor Adão passou em sua casa para pegar alguns produtos químicos e depois passamos em um supermercado para fazer uma generosa compra de mantimentos. De lá pegamos a estrada. A paisagem era linda, muitas fazendas de soja, café, milho, algodão, entre outras. Ao chegar na fazenda, vi que já tinha uma outra pessoa que trabalhava e morava lá. A fazenda era muito longe da cidade e eu nem sabia onde era a fazenda mais próxima. A fazenda onde estávamos era de milho e braquiara, uma imensidão. Seu Adão passou as tarefas a serem feitas por mim e o outro rapaz. Depois foi embora para sua casa. Então já fui preparar o que comer e organizar onde iria dormir. A casa era grande para 2 pessoas. Assim, o outro rapaz falou para nós ficarmos no mesmo quarto, pois não tinha energia elétrica na fazenda, apenas um lampião a gás. A fazenda tinha 3 casas grandes, 2 galpões, um silo também muito grande e bastante árvores frutíferas. Naquele dia, tomei um banho, jantei e fui deitar, para o próximo dia começar o trabalho. Mas a madrugada parecia não ter fim. Eu ouvia barulhos a noite toda, e o rapaz dormindo na cama ao lado nem se mexia. O barulho que vinha lá de fora me incomodava. Eu ouvia coisas anormais, como pisadas fortes, resmungos, folhas secas e galhos se quebrando. Aquilo não me parecia nada normal. Então resolvi orar. Peguei uma pequena Bíblia de dentro da bolsa e coloquei debaixo do travesseiro e simplesmente peguei no sono. Às 5 da manhã já estávamos em pé, preparando o café da manhã e as marmitas. Às 5h40, o rapaz pegou uma penca de chaves e foi até um galpão, ligou um trator e seguimos para longe da sede. Fazíamos aquele trajeto todos os dias, pois a fazenda realmente era enorme. À noite, sempre os mesmos barulhos ao redor daquela casa. Até perguntei ao rapaz se ele sabia do que se tratava. Ele me disse que era coisa da minha imaginação, que não era nada demais. Bem, com o passar dos dias, eu aprendi a dirigir o trator e o Senhor Adão só ia lá a cada 3 dias ver como estavam as coisas. Em uma noite de lua clara e muito calor, resolvemos dormir com a janela do quarto aberta. E graças a Deus tinha grade. Não sei o que foi ou o que era. Eu dormia tranquilamente. Minha cama era encostada na parede onde tinha a janela. Eu só senti o colchão sendo puxado, mas com uma força absurda que o mesmo rasgou. Acordei assustado e comecei a gritar, acordando meu companheiro de trabalho. Foi muito rápido. Nós 2 passamos o restante da madrugada acordados, orando e com muito medo daquilo voltar. Ao amanhecer, pegamos o trator e fomos até outra fazenda, pois não íamos mais ficar ali, e queríamos entrar em contato também com o Senhor Adão. Porém, demos viagem perdida. Não encontramos ninguém na fazenda vizinha e voltamos para onde estávamos. Então resolvemos voltar para a cidade, pedindo carona. Assim fizemos. No dia seguinte, chegamos à beira da estrada 6h30 da manhã. Mas retornamos às 5 horas para a fazenda, pois não passou uma alma viva naquela estrada. À noite os barulhos aumentaram. Era aterrorizante. Dava para ouvir nitidamente que alguma coisa grande estava por perto. Passou-se 6 dias. O Senhor Adão não tinha aparecido e os alimentos estavam acabando.
Certo dia custei a acordar cedo, mas quando abri os olhos, percebi que meu amigo de trabalho não estava na cama dele. Então levantei e comecei a procurá-lo próximo à sede. Percebi que as coisas dele também não estavam por lá. Fui em direção à estrada e de longe avistei um caminhão passando. Então voltei para trás. Fiquei desesperado e com muito medo de ficar ali sozinho. Passei o dia inteiro dentro da casa com a porta trancada e escorada por um armário e uma mesa. Travei todas as janelas, afastei minha cama da janela e coloquei outra para proteger a entrada da porta do quarto. Passei a noite inteira sem dormir. A cada 10 minutos eu olhava no relógio, até que começou a amanhecer. Mesmo assim eu estava sem coragem de sair do quarto. Com muito medo, abri a porta do quarto e me deparei com as janelas da sala e da cozinha totalmente abertas. Eram 4 janelas grandes e graças a Deus tinham grades de ferro. Não pensei 2 vezes. Joguei minhas coisas dentro da bolsa, coloquei o trator dentro do galpão, deixei um bilhete para o senhor Adão, tranquei toda a fazenda e fui para a estrada atrás de carona. A única arma que eu tinha em mãos era uma faca de mesa. Eu já estava na estrada fazia umas 3 horas. Estava cansado e não queria voltar para a fazenda, quando me deparei com 3 pessoas saindo de dentro de um canavial. Fiquei muito assustado. Procurei não me aproximar deles. Peguei uma laranja dentro da bolsa e comecei a descascar com a faca para de alguma forma tentar intimidá-los com ela. Porém, um dos homens me perguntou de onde eu vinha e para onde eu estava indo. Mesmo sem querer, respondi com a verdade. Então ele me respondeu: "Toma cuidado, seu moço, que nessa região tem onça. Mais abaixo tem outra estrada, fica melhor para você conseguir carona." Assim eu fiz, Ágata. Fui para outra estrada que ele me sugeriu. Ao chegar lá, graças a Deus consegui carona. Era quase 11 horas da manhã. Fui conversando com o caminhoneiro até chegar na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu estava tão contente por não estar mais naquela fazenda que eu estava pouco me importando onde eu iria comer ou dormir. Logo fui para a rodoviária tentar achar o meu amigo Washington. Até perguntei para algumas pessoas que estavam por ali, dei a descrição dele, mas ninguém o tinha visto. Eu tinha um pouco de dinheiro, só que eu não poderia me dar o luxo de gastar de qualquer jeito. Então fui procurar o senhor Adão, porém não me lembrava com clareza onde era a casa dele. Fui 3 vezes em 2 dias, mas não encontrei. Acabei fazendo amizade com umas pessoas que ali estavam. Eles eram de Capim Grosso. Já estava quase sem dinheiro. Começou a bater o desespero. Mas de forma surreal, do nada eu vejo a F1000 vindo em minha direção. Era o senhor Adão, mais 2 rapazes que faziam parte do grupo da cidade de Capim Grosso. Era o Dodge e o André. Sinceramente, eu fiquei muito feliz. Ia receber meu dinheiro e voltar para minha cidade. O senhor Adão veio calmo, conversou comigo e pediu uma explicação. Então lhe expliquei tudo o que tinha acontecido na fazenda. Ele riu, achando que era mentira minha. Então perguntei do amigo de trabalho que tinha ido embora, ou sumido. Ele não soube responder. Então, por muita insistência dele, acabei voltando para a fazenda, mas pedi um facão e lanternas para clarear. Voltamos para a fazenda junto com os 2 rapazes, que foram a viagem inteira zombando de mim, achando que eu estava mentindo e queria deixá-los com medo. Quando chegamos na fazenda, tivemos uma surpresa. A porta da casa estava arrombada, e era porta de ferro, hein? Tinha sangue no chão. O senhor Adão tinha um 38 com ele, então foi na frente para ver se tinha alguém ou alguma coisa lá dentro. Porém, não tinha nada. Nossa sorte que em um depósito tinha outras portas encostadas sem uso, então conseguimos trocar ela por outra. O senhor Adão tentou nos acalmar e me deixou responsável pelos 2 rapazes, por eu já saber o que tinha que fazer, e depois foi embora para sua casa. Fomos então preparar as coisas para o dia seguinte. Por volta das 6h30, estávamos sentados na varanda conversando,
quando do nada um grito. Não era um grito comum, mas de alguém pedindo socorro, ecoou do meio do mato. Dodge, que era um rapaz bem forte e alto, foi o primeiro a entrar correndo dentro da casa. Todos nós procurando com que se defender, e outro grito mais horrível ecoou. Não sabíamos o que era, mas estava perto da casa. Passamos a noite aflitos, pois os barulhos lá fora não paravam. Ao amanhecer, fui tirar o trator do galpão e, chegando lá, os tambores de produtos estavam revirados. Tivemos que arrumar para não derramar. O André já começou a rezar. Disse que a fazenda era mal assombrada e que queria ir embora para sua casa. Dodge estava sem ação, não sabia o que fazer, e eu estava cagado de medo. Resolvemos ficar ali até conseguir trabalho em outra fazenda, pois logo iria começar as colheitas de milho e soja, e assim ganharíamos um pouquinho mais de dinheiro. Então todas as noites começamos a orar a Deus com mais fé e com mais coragem. E pegamos no trabalho com firmeza, pois novas pessoas começaram a chegar para começar a colheita. De uma só vez, chegaram 4 pessoas lá. Não lembro os nomes, mas eram boas pessoas. Um tratorista, um motorista de carreta, um mecânico e um cozinheiro. Em uma noite simples, próximo a uma grande fogueira, comecei a relatar a eles o que eu tinha presenciado logo quando cheguei ali. O tratorista, que era o funcionário mais velho do Sr. Adão, disse que aquela fazenda era uma fazenda de trabalho escravo, que algumas pessoas tinham morrido ali, pelos antigos donos, e que o Sr. Adão e o outro sócio estavam na luta para adquirir a fazenda na justiça. Por isso acontecia tudo o que eu ouvia. Essa fazenda se chama Santa Helena. Fiquei assustado ao saber dessa história. Porém, agora tinha mais pessoas comigo, então as coisas seriam diferentes. Passamos aquela noite conversando, comendo carne assada e tomando cachaça. Estava tudo tranquilo. Fui dormir até ruim da bebida. No dia seguinte, fomos passar fertilizante nas plantações. Assim passamos o dia trabalhando. Ao chegar à tarde, tiramos umas espigas de milho para assar e também tivemos sorte de pegar um tatu e ter uma carne para o churrasco do jantar. Mas todos se assustaram, pois chegando na sede da fazenda, fomos pegar os milhos e também o tatu, que havíamos deixado lá horas antes, e o animal não estava dentro do saco. Simplesmente sumiu e ninguém viu como. Então fomos tomar banho e depois assar os milhos, as batatas, ao som de um rádio velho. Já era tarde da noite, quando estávamos distraídos e ao longe avistamos várias luzes brilhando dentro das plantações. Ficamos impactados com aquilo. De repente, um vento forte e gelado passou por nós, e uma das portas do galpão bateu com tanta violência que ninguém ficou esperando para ver o que era. Corremos de uma só vez para dentro de casa. O cozinheiro começou a tremer de medo. Minha reação foi de fechar as janelas, enquanto os demais fechavam as portas. Quando, de repente, a casa começou a ser alvejada por pedras. Imaginem o nosso desespero. Logo em seguida começou a chover forte, tipo tempestade, sendo que minutos antes o céu estava limpo. Então cada um foi para sua cama e ficamos conversando em voz baixa sobre essas coisas. Era nítido o medo que sentíamos, mas acabamos dormindo. Ao amanhecer, os milhos, as batatas, as madeiras da fogueira estavam revirados. Alguém ou alguma coisa tinha destruído tudo. No final do dia, tivemos a visita do engenheiro agrônomo, avisando quais fertilizantes que deveríamos passar nas plantações. E depois, ao passar da chuva, no final da tarde, resolvemos dar uma olhada em volta da sede. Achamos o tatu morto, dilacerado. Haviam marcas de cascos de cavalo na lama. Porém, na região não tinha cavalos soltos, e por perto acredito que ninguém criava. Fomos olhar dentro dos galpões. Em um deles estava um cheiro nada agradável, cheiro de podre, de carniça. Mas não achamos nenhum animal morto. No outro galpão, onde ficavam os produtos químicos, estava tudo jogado no chão.
arrumamos outra vez. Passando o dia, procurando o que fazer, foi-se chegando a noite. Todos já estavam apreensivos, com medo do que poderia acontecer. Nos preparamos para mais uma noite. Ao nos deitar, apagamos todos os lampiões e depois de algumas horas, ouvimos vozes falando ao redor da casa. Eram vozes distorcidas, tipo de filme de terror. As vozes diziam: "Eles têm que ir embora, têm que ir embora daqui." Depois ouvimos chamar por um nome, que agora eu não me lembro ao certo qual era. Parecia ser um nome bem antigo, de época. Ficamos em silêncio total. O medo era tanto que ninguém se movia. Quando do nada bateram forte na janela e gritaram: "Vão embora!" O tratorista levantou da cama, pegou um facão e saiu lá fora. Dodge e eu também fomos com lanternas nas mãos. Demos algumas voltas em torno da casa e não vimos ninguém. Só haviam marcas de pisadas e eram grandes. Ao amanhecer já fomos para o trabalho. Não queríamos passar nenhuma noite mais naquele lugar. Porém, a fazenda era muito grande. Nessa fazenda ficamos ainda 5 dias e toda noite uma coisa diferente e assombrada acontecia. Bom, relatamos isso ao Sr. Adão e também ao sócio dele, seu Helenilton. Acabamos indo embora daquela fazenda. Eu não sei o que aconteceu. Acabei ficando doente. Não sei se por causa dos produtos químicos ou por causa das coisas que presenciei. Acabei voltando para minha cidade natal. Ao chegar em minha terra, procurei uma igreja. Fiz várias campanhas de libertação, pois tinha muitos pesadelos. Ouvia coisas sem explicação. Não sei dizer ao certo o que tinha naquela fazenda, mas coisa boa não era. Essa foi a minha experiência com o sobrenatural. Boa noite a todos. Olá, canal Uivos, me chamo Andréa Paterno. Irei contar do avistamento que tive de um lobisomem aqui na Itália. Na verdade, só depois de meses que entendi que era um lobisomem. Aconteceu no Natal do ano passado. Lembro que nesse dia estava ventando muito. Estava chegando uma tempestade. Moro na Riviera Italiana, na cidade de Bordighera. Eu tinha terminado de almoçar, era umas 2h30 mais ou menos. E devido ao vento gostoso, saí na sacada do apartamento, pois moro no 2º andar no centro da cidade. Enquanto estou girando a maçaneta para abrir a porta de vidro que dá acesso à sacada, vejo um cachorro enorme entrando na garagem do condomínio, que é subterrânea. Ele atravessou muito rápido a rua e entrou lá. Eu pude comparar o tamanho, pois tinha uma moto, modelo Honda Africa Twin 1100 cilindradas, estacionado bem próximo à entrada. Nisso vi que ele era mais longo e mais alto, e parecia meio humano no corpo, igual ao deus egípcio Anubis. Tanto igual que eu pensei: gente, estou delirando? Eu acabei de ver o Anubis que entrou correndo na garagem? Disse isso para meus filhos. Fiquei com aquilo na cabeça. Passou uns dias, eu voltava para casa. Tinha ido buscar meu filho no treino de judô. Chegamos depois das 9 horas da noite. Coloquei o carro no box da garagem, mas antes de descermos do carro, vimos o mesmo cachorro, o Anubis, pular o muro próximo. Estava descendo a rampa para entrar novamente na garagem, mas mudou a trajetória saltando esse muro, que tem lá saindo da zona da garagem. Meu filho me olhou assustado e me disse: "Tu também viste aquilo?" E eu disse que sim. Na terceira vez que vi, e na última também, esse lobisomem apareceu no terreiro baldio ao lado do condomínio, e ali foi meio cômico. Subimos a escada para chegar na frente do portão. Eu ia na frente e meus filhos logo atrás. Foi quando vi um par de olhos iluminando atrás de uma árvore. Mas não era amarelo não, parecia olhos de jacaré à noite. Se não fosse pelo iluminar dos olhos daquela coisa, eu e os meus meninos não teríamos visto. Pois ali sim, ele estava bípede e se escondia atrás da árvore. E foi cômico e assustador ao mesmo tempo, pois ele é grande, largo, alto, e o tronco da árvore era fino.
e ele estava ali, escondido, nos observando. Obviamente, recuamos. Então fui pesquisar o significado de ter visão do Anubis, se era presságio de algum mal, pois na minha cabeça e ingenuidade realmente se tratava de uma visão desse deus egípcio. Depois, ouvindo muitos relatos com descrições, foi que me caiu a ficha que era um lobisomem, pois a cabeça parecia de um pastor alemão ou um chacal. Era de cor negra. Vê-lo do segundo andar foi espetacular, pela majestosidade do exemplar. Mas depois entendi que era um lobisomem e fiquei confusa, pois não nos atacou, não fedia podre, mas sim a cachorro molhado, misturado com couro velho. E dali em diante fiquei obcecada procurando histórias, relatos e, claro, uma lógica para isso. Como um simples humano pode se transformar naquele exemplar? E olha, não parecia horrível, na verdade parecia mesmo um Anubis. Quando comentei isso com uma amiga, ela disse-me que ele não nos fez mal, pois reconheceu o nosso cheiro, e provavelmente eu e meus filhos demonstramos respeito a ele quando está na forma humana. Bom, eu não sei se é verdade, mas te garanto, Agatha, que vi e estou louca para fazer um vídeo ou uma foto dele. Então foi isso. Não é assustador e creio que talvez nem valha a pena narrar, mas é um fato verídico que ocorreu na cidade de Bordighera, na Itália. Um abração, Agatha e inscritos. Olá a todos, me chamo Ariovaldo. Também tive uma experiência nada agradável com o lobisomem em 1998. O meu caso ocorreu em Minas Gerais, quando servi o exército. No ocorrido, estava eu e mais 3 colegas tirando guarda. Estávamos cuidando de materiais do curso de formação de combatentes de montanha. Era por volta das 10 horas da noite, quando começamos a ouvir alguns gritos. Eram gritos de dor. Ficamos atentos por alguns minutos. Mas logo depois não demos mais atenção, pois ali perto passa uma estrada que leva a várias casas e comunidades mais adiante. Então continuamos conversando em volta da fogueira e bebendo pinga. Bom, sei que vão falar que é proibido no exército, mas acreditem, isso é bem comum. Pouco tempo depois, começamos a ouvir como se fosse um resmungo, bem mais próximo de nós. Nossas lanternas não eram das melhores, então ficou difícil de identificar de onde vinha. Foi quando um dos meus colegas deu um golpe de manejo, ou seja, carregou o fuzil e apontou na direção de uma montanha que tinha ali. Quando ele fez isso, ficamos assustados. Eu acabei carregando meu fuzil também. O cabo que estava conosco falou para não atirarmos e nos chamou para entrar na marruá, que não era nada segura, um jipe com lona. Assim que entramos, deu para ver se aproximando uma coisa alta, de mais ou menos 1,80 m. Parecia estar suado ou molhado, de pelos falhos. Aquilo ficou rondando o local onde estávamos e por várias vezes gritou. Não era um uivo, e sim gritos de dor ou desespero. Nós 3 estávamos com medo e sem reação. Apesar de termos armas potentes em mãos, não conseguíamos raciocinar em atirar. Nosso rádio para contato com o quartel funcionava quando queria, mas preferimos ficar em silêncio para não chamar mais a atenção da criatura. A imagem daquele bicho é muito assustadora. Até hoje ficou gravado em minha mente. Ao contrário que dizem, orelhas grandes e olhos vermelhos, esse que vimos não tinha, e nem era tão grande ou forte, mas acredito que se não estivéssemos atentos, poderíamos ter sido atacados facilmente. Ele sabia que estávamos dentro da marruá, mas por algum motivo só rosnava e gritava, e um tempo depois voltou para o lado da montanha. No restante daquela noite ainda ouvimos seus gritos ao longe. Até hoje, mesmo com meus 48 anos de idade, não consigo ficar tranquilo no meio do mato, nem mesmo de dia. Esse foi o meu relato. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Deixem vossas opiniões nos comentários. Não esqueçam também de curtir, hypar o vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu agradeço desde já.
Agora vamos aos salves dessa terça-feira maravilhosa? Vai um salve aí todo especial para a Andy da Itália, Atílio Torres, André Lima, Marcelo Stradman, João Passoni, Iraci Souto, José Carlos, Eliezer Gonçalves, Evaldo Ribas, Neia Oliveira, Carla Aparecida Bueno, Francisco Oliveira, Orlando Alcovias, Rosimeire Ramos, Angélica Guimarães, Adria Costa, Alcélio, Rosilda Pereira, Silva Barbosa, Rosane Palim, Kátia Cristina, Ailton Marinho, Guilherme Martins, Cláudia Costa, Alaísa Silva, Daiana Mendonça, Maria Alves Menezes, Ana Cristina Mendonça, Ângelo Augusto da Silva, Velda, Eliane Nascimento, Antônio Júnior, Beatriz Reis, Rayane Marchiori, Florinda Dias, Gonzaga Oliveira, Camila Urana, Bárbara Dias, Jona Luiz, Mariana Bade, Dia a Dia no Campo, Carlos Marques, Giovânia Lima, Camila Marques, Júnior Martins, Hélio de Castro, Joana Santos Saraiva, Nilce do Lago e Sofia Victória. No próximo vídeo tem mais salvos, família. Gratidão pela companhia de vocês. Agora eu me despeço desejando a todos uma excelente noite e uma ótima semana. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família. Tchau, tchau!